a ter as primeiras ideias para o Chuva em 2013 e o disparador para essa história que a gente filmou era uma história real de um menino na aldeia que tinha mais ou menos a idade do Inhaque hoje e também tinha uma esposa e um bebê. E ele estava sob o efeito de um feitiço e acreditava que se ele ficasse na aldeia ele podia morrer. Então ele foi mesmo para a cidade, ele ficou morando em Itacajá mais ou menos 1 ano, né? E finalmente ele decidiu voltar para a aldeia e a gente acompanhou todo esse processo muito, muito de perto mesmo, porque a gente estava morando lá nessa época. Então, essa história desse menino foi o ponto de partida do Chuva. E depois, com as nossas vivências e o tempo que a gente ia passando na aldeia, outras histórias foram surgindo e se contaminando e misturando com essa. E a gente decidiu filmar o Inhaque também. Ele trouxe todo o núcleo familiar dele, que também trouxeram suas histórias. Então, na verdade, eu acho que o Chuva é uma grande sopa dessas vivências, desse tempo compartido todo que a gente teve lá. Porque antes do Chuva, na verdade, eu tinha já um trabalho prévio de valorização cultural através do cinema e da fotografia. Então, a gente já passava muito tempo mesmo na aldeia. Por isso que foi possível também juntar tantas coisas e conseguir dar algum sentido pelo cinema, né? Bom, como o Ian aqui falou, agora vou sujar um pouco aqui a beleza linguística com a língua do invasor, que eu sou filho de pai brasileiro e avó brasileira, mas eu nasci em Lisboa. Então, eu acho que todo o processo de feitura do filme, né, além destas longas temporadas que a gente passou na aldeia, a René desde 2010, que vai na Pedra Branca com muita frequência. Eu comecei em 2014, o Vítor também é indigenista, tem uma relação muito... mora na aldeia, né? Talvez o único não indígena que fala a língua craoa. Então, de alguma forma, a gente sempre diz que o filme foi um detalhe no meio de tantas coisas que a gente viveu e presenciou durante os 9 meses de rodagem. Que a gente pensou, num dado momento também, que a própria forma de fazer um filme neste jeito, sem uma estrutura corporativista como tantos filmes fazem, sem pressa, sem ter um produtor exigindo que a gente terminasse. Então, o luxo foi realmente o tempo que a gente se predispôs a ficar na aldeia e voltar depois novamente para gravar muito som, que foi também uma espécie de nova rodagem. Então, de alguma forma, a gente começou a pensar que o ritual do cinema encontrava-se com os rituais craol e o filme é um pouco a materialização desse encontro, não é? Então a gente acredita, se calhar de uma forma um pouco ingênua, mas acho que é bom manter alguma ingenuidade, que o cinema é também, quando é feito, a câmara de filmar é realmente uma arma que pode ser muito perigosa, mas ela também pode servir para nós nos encontrarmos, assim, né? E de alguma forma, durante a rodagem do filme, houve muitos momentos, a grande maioria dos dias, né, a câmara estava dentro de uma caixa, né, porque tem a vida da lei fluindo,
O Yankee ia para a roça, né, para o pool, ou ia jogar futebol, ou a Cotô tinha coisas para fazer, não podia filmar, a mãe do Yankee foi na cidade, enfim. O filme meio que foi construído seguindo um pouco o cotidiano da aldeia, tinha um calendário de rodagem. Então, de alguma forma, a gente acabou por se inserir também nesse cotidiano. O próprio gesto de fazer o filme também acabou por seguir uma espécie de ritualização, né? Da gente ir na roça, ficar 3 horas esperando o sol cair, falar um pouco sobre a ideia da cena, o Iaé tentar passar para o Yankee um pouco das nossas ideias e o Yankee falar: eu nunca diria isso, eu nunca faria isso, eu acho que faria assim. Então, o facto da gente ter essa limitação, que é não entendermos profundamente a língua, enfim, eu e a Rênia hoje, a gente entende o tema das conversas, mas a gente não consegue falar a língua, por exemplo, como o Vítor fala, mas isto também permitiu que aquilo que é dito e as ideias que são veiculadas pelo filme são canalizadas pela fala do Yankee, pela fala da Cotô. Por muito que haja uma construção narrativa, mas na hora de filmar, assim, a verdade é a verdade deles, né? E, inclusivamente, depois, quando a gente fez a tradução e os subtítulos do filme, a gente descobriu como as cenas eram muito mais ricas do que a gente imaginava na hora de filmar, justamente por tudo o que eles acrescentaram às ideias das cenas, né, que a gente foi trabalhando juntos. Então, tem um episódio muito interessante assim, com o Kraté, que é o pajé que tenta curar o Yankee no meio do filme, né? Naquela hora que se ficou meio preocupado, como você falou, de estar mexendo com o Megadon, com a morte, né? O Yankee propôs da gente conversar com o Kraté e ele meio que, né, nessa grande essa espécie de Nações Unidas espirituais, onde estão os pajés, os espíritos, os mortos, ele tentar meio que entender se a gente e se o Yankee estava correndo algum risco por invocar os espíritos, por conversar com os espíritos no filme. E o Kraté falou: não, o espírito sabe que isso é uma brincadeira. E era muito curioso porque a gente chama o filme de trabalho e o Yankee, todo mundo se referia como a brincadeira, né? No Merrill como que fala a brincadeira que eu falar no Merrill. Então tinha esse lado também lúdico de reencenação, de reencenar uma cura, como o Kraté faz com o Yankee. O Yankee não estava doente naquele momento. Por outro lado, como a Rênia falou, essa grande sopa, as cenas coletivas e as cenas rituais são cenas completamente diferentes, porque elas aconteceram porque tinham que acontecer por uma necessidade da aldeia, não por uma necessidade do filme. E a gente aí, claro, filmou tentando que a ficção e a ritualização e as celebrações da aldeia se diluíssem, né? E o filme dá esse resultado que toda a gente assim, nos pergunta se a gente considera que é uma ficção, que é um documentário. A gente fala que é um monstro, mas a gente não sabe bem para onde que ele vai.